Muito bem, boa noite para todo mundo aqui. Nós estávamos aqui já orando. Você que está na rede social, aí na internet, que Deus te abençoe. Bem-vindo aqui ao nosso culto de estudo bíblico e oração. Sempre lembrando que se você quiser vir aqui pessoalmente na igreja, de forma, claro, pessoalmente presencial, nós a partir das 8 horas estamos aqui toda quarta-feira. Nós oramos, cantamos, colocamos nossos pedidos de oração todo em dia, depois viemos para a transmissão. Então, está convidado a vir a partir das 8 horas, tá bom? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 13. Na semana passada, nós fomos até o verso 29. Mas eu vou começar do 26 hoje, só para pegar o fio da meada, tá bom? Para nós vermos se conseguimos terminar o discurso de Paulo hoje. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 26. Diz assim: Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este. Os que habitavam em Jerusalém e seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Embora não achem alguma causa da morte, embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e o que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito, o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Até aqui. Nosso amado Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por tua bondade e por tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado porque um dia o Senhor Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e nos deu salvação. Nós somos gratos por isso. Obrigado, Senhor, pelo lugar que Ele preparou aí na Tua presença. E nós um dia estaremos aí, Senhor Deus. Consola-nos, Pai, com o estudo desta noite. Desperta-nos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Na semana passada, nós terminamos aqui, vamos só lembrar, o apóstolo Paulo está numa sinagoga. Então ele está falando lá com os judeus, prosélitos, tementes a Deus, ele está falando lá com esse pessoal. E como é que ele conta isso, né? No finalzinho aqui do verso 26 em diante, ele fala que
Verso 27, por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados nas sinagogas. E embora não achasse causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, Paulo, ele vem fazendo o seu discurso na sinagoga, dizendo, olha, vamos lembrar, estamos debaixo do domínio romano, mas Roma não viu culpa em Jesus. Ele deixa bem claro. A ideia é dizer a causa da morte de Jesus, pedido pelos judeus, porque o apóstolo Paulo vai juntar isso, ou linkar, como o pessoal de TI gosta de falar, ele vai juntar isso no Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. Então, quando nós vamos ver o que ele está falando, ele está falando da condenação de Jesus. Eu vou mencionar alguns textos bíblicos hoje. Você que não tem habilidade, depois você pode assistir o vídeo novamente, na sua internet, no seu celular, na sua TV, não sei onde você assiste, e depois você pode pegar com mais vagar essas referências, tá bom? Mas vamos lá, João capítulo 19, só para relembrarmos. João 19, versos 6 e 7, diz assim, quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filhos de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, a condenação dele foi uma condenação judaica, não foi romana. A execução foi romana, porque os judeus não matavam por crucificação, e sim apedrejamento. Mas então ele está dizendo, olha, tudo isso foi por causa do nosso povo, porque ele também é judeu, falando com os judeus. E aí, o que ele está falando disso, né? Ele fala, cumprindo assim as vozes dos profetas. O que ele está falando? Ele está falando que Deus tinha tudo isso planejado e que era para ser desse jeito. Nós já vimos isso semana passada, mas só para você ter uma ideia da sua fé até mesmo. Por quê? Porque agora Paulo vai entrar no assunto mais controverso daquela época e desta época. Ele vai entrar na ressurreição. Veja comigo, voltando para Atos capítulo 13, o verso 30 e 31 diz assim, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Irmãos, olha, ele chega, ele está numa sinagoga, quem está lá? Estão os judeus. Quem eram os judeus? Dentre as duas seitas mencionadas na Bíblia, tinham os fariseus e tinham os saduceus. No Sinédrio, tinham fariseus e tinham saduceus. Qual o problema? Tem uma parte que é de saduceu, que eles não só não aceitam a ressurreição de Jesus, como eles não creem que exista ressurreição. Lembra quando eles perguntam para Jesus, olha, um homem, uma mulher teve um marido, ele morreu, aí o irmão veio, casou com ela, e assim 7 irmãos, quando for na ressurreição, ou melhor, qual deles será o marido dela? Vamos voltar lá em Mateus 22. Os saduceus perguntam isso, por quê? Porque em Mateus capítulo 22, verso 23, diz assim, no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram. Irmãos, a ressurreição é um assunto que até hoje é controverso. Por quê? É distintivo isso, é distinto do cristianismo. Você não tem outro Deus que ressuscitou, que morreu e ressuscitou. Não tem. Isso é tanto para os judeus
como para os gentios. Quando você vai em outras crenças, mesmo da mitologia grega, romana, não tem isso. E aí, você vai lembrar comigo, você que é estudante da Bíblia, que quando Paulo está lá no Areópago, no teatro lá em Atenas, ele está falando com os atenienses, com os gentios. E aonde é que acaba o discurso dele? Onde é que o pessoal fala, acabou, acabou, acabou? Quando ele fala de ressurreição. Vamos dar uma olhada lá em Atos dos Apóstolos, você está no capítulo 13. Vamos comigo até o 17. Abra lá, por favor, em Atos 17, aí está mais fácil, versos 31 e 32. Quando o apóstolo Paulo, no seu discurso, diz assim, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, satirizavam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Era o assunto que Paulo está desde o início falando do Antigo Testamento, falando da história. Quando fala em ressurreição, acaba a conversa. Foi assim com os gentios, foi assim com os judeus aqui na sinagoga, que ele está aqui em Antioquia da Psídia falando. Então, eu queria que você pensasse, hoje, 2025, no nosso país, você vê muitas coisas na rede social, aqui em São Paulo as pessoas veem muito rede social, acho que no Brasil quase que todo, e você vê pregações sobre a vida do crente neste mundo. Pode ver, faz tempo que você não ouve falar de ressurreição. Irmãos, religião cristã que não tem ressurreição é uma religião falsa, é uma religião vã, porque Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, que a gente chama eu chamo de capítulo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, tem um texto que eu, o pastor Neil, repetimos, mas repetimos bastante mesmo. Capítulo 15, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, meus irmãos, falou, sem a ressurreição não existe. Então, quando você pensa, olha, mas o que Deus, sei lá, eu estou doente, ou eu vou abandonar porque depois que eu vim para a igreja eu não melhorei. Irmão, a igreja não está aqui para melhorar a sua vida aqui. A igreja está aqui porque Cristo ressuscitou e nós estamos indo para lá. Sofrendo aqui ou não. Se você tirar essa parte, você está aqui num clube e não numa igreja cristã. Só tem razão de estar aqui por causa da ressurreição. E veja, estamos aqui, irmãos, lá no século I. No século I, falou para os gentios, eles vão embora, ressurreição não. Falou com os judeus, não, ressurreição não. Ninguém quer ouvir da ressurreição. Por quê? Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós vamos ressuscitar sim, como diz lá em Daniel, vamos ressuscitar, uns para a vergonha eterna, para o desprezo, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a ressurreição é que é o ápice da nossa religião, hein? E Paulo, ele faz questão de falar que isso é um fato incontroverso. Ele desafia até os judeus da sinagoga, porque vamos pensar, né? O mundo judaico, irmãos, todo mundo sabia. Vou brincar aqui, porque temos um irmão aqui que é pernambucano, ele sempre fala, a igreja está meio vazia, ele pensa tudo para Pernambuco. Irmãos, incrível que pareça, estamos em São Paulo. Acontece alguma coisa em Pernambuco, esse pessoal aqui sabe. Não sabe, não sei como a notícia chega aqui. Parece que eles são um povo à parte. Eles falam, eu sei o que está acontecendo. Estou brincando por causa desse irmão aqui, tá? Então, eu digo para você, o judeu era desse jeito que você imagina aí, meu irmão. Todo mundo sabia. Todo mundo conhece.
Porque um fala, eu nasci em Panela, outro em São Lourenço. Cada um sabe o que aconteceu lá, conhece. Ele sabia. Paulo, quando ele fala aqui que é certeza, vamos lembrar, até se você está em 1 Coríntios, do que ele fala, que Paulo está vivo, dizendo que as testemunhas estão vivas. Se você está ainda em 1 Coríntios 15, veja o que ele fala disso no verso 3. Porque 15:3, tá bom? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Paulo está dizendo, isso é uma notícia pública. Vocês podem ir lá e confirmar com as testemunhas. É isso que ele está dizendo. Então, ele não discute o fato da ressurreição, mas as pessoas não aceitam. Você vai perguntar, como as pessoas não aceitam? Se é uma coisa pública. Irmãos, a nossa fé é uma coisa pública e notória. As pessoas que convivem com os cristãos, verdadeiros, hein? Elas dizem, você mudou. Só um milagre para você mudar. E aí você diz, é verdade, eu sou testemunha de que Cristo muda a vida. Só que isso adianta? Não adianta. A pessoa não vai aceitar. Não vai aceitar, irmãos. Tem que ter fé. Nós vamos continuar aqui. Eu só quero fechar ainda o assunto da ressurreição. Eu vou voltar mais tarde nela ainda. Mas só para lembrar de outro texto que a gente sempre fala. Capítulo 15 ainda de 1 Coríntios, verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou pedir aqui de novo o que eu já tenho falado há algumas semanas. Irmãos, vamos rever os nossos pedidos de oração. A gente tem pedido muito por esta vida. Então, semana passada, nós tivemos um musical aqui. E sabe qual foi o melhor? O melhor foi o teatro. O melhor foram as músicas. Não, irmão, não. O melhor é que tinha visitantes, tiveram a oportunidade de conseguir a ressurreição. Olha, com todo respeito, vocês do coral aí, poderia ter tido um monte de falhas, mas se eles ouviram a palavra, há uma chance. Há uma chance, é isso que a gente quer. Você que ouviu mesmo na sua casa, há uma chance. Porque você tem que, a fé vem pelo ouvir. Por isso que o Natal, e nós teremos outro musical, hein? No próximo sábado, 7:30 da noite, domingo, 6:30 da tarde. Vamos ter outro musical, desta vez o infantil. Nós já estamos aqui, talvez você não esteja vendo, porque a gente está tentando focar aqui a tela, né? Mas já está o palco aqui preparado para o musical infantil. Mas o mais importante não é o Natal, é a ressurreição. Na verdade, a Páscoa é o evento que deveria ser muito mais importante do que Natal. Não é por uma questão comercial, mas porque é na Páscoa que a gente ouve da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo. Vou brincar, hein? Por favor, não faz recorte aí. O menino Jesus não salva, porque a gente só vai descobrir que ele é Cristo quando ele morre e ressuscita. Do resto, tudo bem, ele fez milagres, mas muita gente faz milagres. Mas ninguém ressuscita, paga os pecados com a morte e ressuscita, e vem preparar um lugar. Só o Filho de Deus. Então, esta é a parte mais importante. Então, se você puder vir neste final de semana, você que está em casa, e venha, as crianças vão apresentar o Natal, e será uma mensagem que sempre vai terminar com Jesus adulto. Eu e o pastor Neil dificilmente terminamos no Jesus menino. A gente vai para Jesus adulto, porque ele tem que morrer e ressuscitar para pagar o pecado, senão não tem salvação. Tá bom? Voltando para Atos capítulo 13,
O apóstolo Paulo, ele volta para o Antigo Testamento, lembra? Ele está falando com os judeus. É por isso que quando eu falo aqui com vocês, olha, vai para Atos, hoje nós vamos para Isaías, Abacuque, etc. Aí eu estou falando com estudiosos da Bíblia. Estou falando com o povo cristão, principalmente nós, da Igreja Batista. É o povo que estuda a Bíblia, ou deveria estudar. Mas nós estamos aqui por isso, então por isso que eu tenho essa liberdade de falar, vai para o texto tal, vai para o texto tal, porque tem que estudar a Bíblia, é que nós estamos aqui para isso. Voltando para o capítulo 13, nós vamos ver o que ele fala aqui em Atos capítulo 13. Agora, a partir do verso 32, ele diz assim, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Irmãos, o que ele está falando aqui, irmãos? Ele está mencionando o Salmo 2, que é realmente o Salmo 2. Vamos lá comigo? Abre sua Bíblia no meio, você vai encontrar o Salmo lá no meio dela, tá bom? Salmo capítulo 2, ele está falando do verso 7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Só que, vamos pensar, irmãos, ele está falando com os judeus que sabem. Qual era o que fala o Salmo 2? O Salmo 2 fala do triunfo do Messias. Em algumas Bíblias, eu tenho uma Bíblia que cita o triunfo do Messias, aqui está rebelião dos gentios e a vitória do Messias, mas aquele salmo é um salmo de exaltação do Messias dominando sobre os gentios, sobre todo o povo. É isso que ele fala, que esse triunfo era para todo o povo. E como é que ele ia triunfar? Ele ia triunfar morrendo e ressuscitando. Paulo está trazendo à memória o estudo deles, porque quando fala Salmo 2, vamos lembrar, a divisão de versículo e capítulo, eu acho que foi, sei lá, ano 1000 e alguma coisa, deve ter sido na Idade Média, alguma coisa assim, um negócio relativamente recente, em termos de história. Naquela época, não. Eles sabiam o Salmo sem número. Assim, é o Salmo 2, mas era o Salmo 2. Mas não sabia exato, ele tinha que saber tudo lá. Então, quando você lê o Salmo 2, ele vai falar que o Messias ia ser triunfante. E Jesus triunfa sobre os judeus e triunfa sobre o governo romano também, que dominava o mundo conhecido de então. E domina até hoje, porque ele é o Rei dos Reis. E aí Paulo continua lá em Atos 13, mencionando outro texto bíblico. Vamos para lá, Atos 13. Depois que ele fala aqui, onde eu estava aqui, deixa eu ver, no verso, eu estava aqui, no verso 33, e ele diz, verso 34, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. E disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está mencionando dois textos bíblicos, vamos para eles. Ele está mencionando Isaías 55, vai comigo lá, volta, depois de Salmo você vai encontrar aí, né, Provérbios, tal, você vai encontrar Isaías um pouco para frente. Isaías capítulo 55, ele diz aqui, eu vou ler um trecho de 4 a 6, onde vai estar no meio escrito que ele falou, tá? Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus,
do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você for no versículo anterior, que é o 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E daí ele fala que tem que invocar ao Senhor. Isaías está falando de Davi trazendo para o Messias. Paulo está lembrando do texto de Isaías que traz para Davi, lembra que ele falou de Davi, nós já conversamos semana passada, e ele fala que essas promessas que estão aqui no verso 3 são cumpridas em Cristo. E esse, Isaías 55, principalmente no verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E vamos lembrar, Paulo está admoestando aquele povo, olha, não menosprezem o que Deus falou. Se vocês leem, como ele disse, todo sábado e não estão entendendo, tem algo errado. Por que você está vindo à sinagoga todo sábado se você não entende o que Deus quer falar? E aí ele fala, como diz também em outro salmo. E aí ele está falando do Salmo 16. Vamos lá para o Salmo 16. Salmo 16, ele está mencionando agora o versículo 10, que diz assim, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Irmãos, a palavra corrupção aqui, muitos entendem que é a decomposição, a putrefação do corpo. Tanto que se você tiver aí uma nova versão internacional, a NVI, ela vai estar assim, o Salmo 16:10. Eu copiei aqui, tá? Porque tu não me abandonarás no Sheol, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Se você tiver uma nova versão transformadora, que é a NVT, vai dizer assim, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Isso que ele está falando. Ele está dizendo que a morte de Jesus não foi uma morte como a dos outros. Por quê? Todos os outros que ressuscitaram, houve ressurreições da Bíblia, né? Tabita, né? Aquele homem que caiu nos ossos de Eliseu, ele ressuscita, Lázaro. Só que depois eles morreram de novo. E o corpo deles apodreceu. É isso que ele diz. Se você voltar comigo aqui em Atos capítulo 13, Atos 13, ele vai no verso 36 e diz, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. O apóstolo Pedro, então, eu quero dizer, a ressurreição, irmãos, não é uma doutrina paulina do apóstolo Paulo, é uma doutrina cristã, porque se você voltar, olha que curioso, em Atos capítulo 2, naquele discurso de Pedro no dia de Pentecostes, ele fala a mesma coisa. Vamos lá para Atos, só para matar nossa curiosidade, para você fazer uma comparação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 29, diz aqui, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, o Messias, para o assentar sobre o trono, e antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Está vendo, irmãos? Essa doutrina, logo ali,
em Atos capítulo 2, quando no dia de Pentecostes, que é o primeiro grande discurso cristão, onde há aquela multidão de convertidos, o apóstolo Pedro centraliza em quê? Comparando Davi, que é o rei venerado, o rei respeitadíssimo em Israel. Então ele fala, está vendo Davi, que todo mundo respeita, está sepultado. E tem o túmulo dele aqui, ele diz. Só que o túmulo de Cristo está vazio. Lembra? Pedro e João foram os primeiros a entrarem e constatarem isso. Então ele está comparando, para dar uma chacoalhada nesse pessoal. Eu vou pegar mais uns minutinhos aqui, irmãos. Volta lá para Atos capítulo 13. No verso 38, ele pega, olha que gancho interessante, que link interessante, que coisa que ele pega. Ele fala da ressurreição e daí ele já traz. Verso 38, ele traz a remissão dos pecados. Seja, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Ele fala da ressurreição, como dizendo, por isso é que Jesus consegue remir os pecados, pagar os pecados, porque ele morre e na cruz ele paga os nossos pecados, maldito de Deus ele se fez maldição por nós e daí ele ressuscita. Porque a morte ali foi vencida. Ela ainda está entre nós, ela será o último inimigo a ser vencido. Por nós, né, por nesse mundo, mas ali ele vence a morte. Pedro diz que as ânsias da morte não podiam segurá-lo. Então, Paulo está falando isso, que é uma doutrina essencial, irmão, nós temos que estudar isso, e temos que pregar isso. Quando você fala que Jesus Cristo salva, não é o Jesus Cristo um santo qualquer, é o Santíssimo Filho de Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez carne. Por isso é que ele pode pagar os pecados, porque é o sangue dele que faz nele toda a justiça derramado naquela cruz, para então nos dar a salvação. E quando a gente olha para isso, irmãos, nós vamos ver como nós somos mesquinhos ou miseráveis, em ficar aí quase que discutindo com Deus por coisas deste mundo, por sofrimentos deste mundo, quando Deus tem muito mais para dar para nós. Ele tem a ressurreição. O principal foi isso. Imagina, como deve ter sido legal Lázaro, hein? Morreu, depois ressuscitou. Vou brincar aqui, hein? Aí ele já, de 50 seguidores, ele passa a ter 1 milhão de seguidores. Todo mundo quer ir lá falar com ele. Causa uma briga danada, até o pessoal lá do Sinédrio fala, esse homem agora, o que Jesus fez, nós temos que matar esse homem. Queriam matar Lázaro também, você vai ver lá em João. Então ele fica sendo famoso, só que depois ele morre. Ele morre. Irmãos, quantas pessoas não foram ressuscitadas? Todas, e morreram depois de novo. Então quando nós pedimos milagres, temos que tomar cuidado, para não estar pedindo uma coisa que depois vamos ver a corrupção. E aqui não tem corrupção, porque Jesus não fica no túmulo. É essa corrupção que está falando. E vamos terminar lá no verso 40. Aí Paulo, depois desse discurso todo, ele está terminando o discurso, hein? Ele alerta, vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ele está citando Abacuque. Irmãos, a ressurreição é algo que, se você ouvir e você não crer, e Deus não tocar no coração, você não vai acreditar. Eu vou só ler Abacuque para encerrar. Abacuque, capítulo 1,
Abacuque, capítulo 1, verso 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. O que Paulo está dizendo? Olha, o profeta falou que o povo não ia acreditar. Não acreditaram mesmo. Não acreditaram. O povo de Israel foi para o cativeiro. Deus fica 400 anos sem falar com eles, sem profecia explícita com eles. Só vem com Cristo. Ele fala, não façam igual, de não acreditarem no que estamos ouvindo, no que vocês estão ouvindo. Esse é o aviso. E Paulo, desta vez, eu repito, ele pega o Antigo Testamento e mostra as profecias cumpridas em Cristo. E diz, ainda assim vocês não acreditam? Nós vamos ver na semana que vem o que esse povo faz, o que vão fazer, né? Querendo ouvir um pouco mais. Mas eu queria só dizer, hoje a nossa lição seria, vede, pois, vejamos nós, vejam vocês, que não façamos iguais às pessoas que nós condenamos, que ouvem e não mudam a vida. Irmãos, evangelho sem mudança de vida não é evangelho, porque evangelho sem ressurreição, sem fé, ele não é evangelho, ele é só uma notícia. A boa notícia é que, embora soframos desse mundo, Jesus Cristo pagou os pecados e nós teremos uma vida eterna com ele. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. Jesus veio, morreu, ressuscitou e vai nos levar de volta. A nossa vida agora é esperar o cumprimento dessa promessa. Vede, pois, que não venha sobre vós o mesmo menosprezo que houve no passado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta noite, obrigado pelo nosso estudo. Pedimos que abençoe e desperta nosso coração, Senhor Deus. Esse mundo tem nos puxado tantas coisas, tantas notícias, tantas preocupações, e nós, às vezes, ó Pai, deixamos de lado a principal notícia, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Pai, que nos abençoe, para que nós possamos estar sempre atentos a tão grande salvação. Abençoa, ó Pai, o nosso restante de semana. Abençoe, Senhor, os musicais, de sábado e domingo. Te peço que muitas pessoas possam ouvir e não menosprezar a notícia do Evangelho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Encerrando nossa transmissão, estaremos aqui presencialmente sexta-feira, 7h30 da manhã, se não, no sábado, às 7h30 da noite. Deus abençoe. Encerrando, irmãos, boa noite para todos.